Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo por meio dessa videoaula. Como é de costume, a gente começa a nossa videoaula relembrando os conceitos que foram trabalhados no último vídeo. E vocês lembram que no nosso último vídeo nós trabalhamos alguns conceitos, né? Nós trabalhamos o conceito de difusão, que consiste no transporte passivo, sem gasto de ATP, né? E é o transporte de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Nós trabalhamos também o conceito de osmose, que também é um exemplo de transporte passivo, né? E ocorre com a movimentação do solvente, só que agora do meio menos concentrado para o meio mais concentrado de soluto. E nós vimos um exemplo de transporte ativo, aquele transporte que ocorre com gasto de ATP, com gasto de energia, e é sempre, né, sem obedecer o gradiente de concentração. Nós vimos como exemplo de transporte ativo a bomba de sódio e potássio. E na aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando alguns conceitos de transporte. Só que enquanto na última aula nós trabalhávamos o transporte através da membrana plasmática, na aula de hoje a gente vai trabalhar o conceito de transporte por bolsas de membrana plasmática. Como assim transporte por bolsas, professor? É simples, galera. Toda vez que a célula quer trazer para dentro dela ou também jogar para fora dela algumas partículas, ela pode envolver essas partículas criando uma bolsa, né? Então aqui as partículas estavam fora, a célula conseguiu envolver essas partículas e essas partículas agora se encontram numa bolsa de membrana. Os transportes por bolsas, galera, eles são divididos em dois grandes grupos, tá? Nos que foram originados pela endocitose, que é de fora para dentro, e também nós temos o grupo da exocitose. A exocitose ocorre quando a célula vai secretar alguma coisa. Quando a célula quer jogar, então, de dentro para fora algum composto. Na exocitose, galera, nós teremos a participação de uma organela bastante importante, que é o complexo de Golgi. É por meio dessa organela que as células conseguem realizar esse processo de exocitose. Células secretoras, por exemplo, células glandulares, apresentam seu complexo de Golgi muito bem desenvolvido, visto que ele é a organela responsável por essa função de secreção de substâncias. Agora a gente vai ficar pautado na endocitose, tá certo? E essa endocitose também é dividida em dois grandes grupos. Essa classificação ela vai ocorrer de acordo com a consistência ou com a solubilidade desses grupos. Então, olha lá, endocitose. Essa endocitose pode ser por pinocitose, quando a célula englobar partículas líquidas, né? Então, como vocês estão vendo ali, a pinocitose consiste num processo de englobamento de partículas líquidas, né? Ou de partículas dissolvidas em água, por exemplo, tá? É uma outra forma de dizer a mesma coisa, tá certo? Bom, o que nós temos aqui então na explicação da pinocitose? Temos uma célulazinha pequenininha que passou por um zoom ali, né? E agora a gente está vendo um pouco da membrana plasmática dessa célula, tá? Repara ali no nosso quadro de zoom que nós temos três momentos, beleza? O primeiro momento, galera, consiste na célula percebendo que próximo a ela existem partículas, e essas partículas, no nosso caso, já que a gente está falando de pinocitose, se encontram dissolvidas em água. No segundo momento, essa célula vai criar uma invaginação, né? Então a membrana estava aqui, essa membrana acaba adentrando em direção ao citoplasma, formando então um canal chamado de canal de pinocitose. Como as partículas se encontram em caráter líquido, essas partículas que estavam para fora da célula, quando o canal de pinocitose é criado, as partículas adentram então nesse canal. Depois disso, o único trabalho que a célula tem que fazer é fechar esse canal, né? Então ela vai fechar esse canalzinho e aí essas partículas vão passar então para uma bolsa dentro da célula. A bolsa, criada pelo processo de pinocitose, é chamada de pinossomo. Beleza, galera? Processo tranquilo, chamado de pinocitose.
O outro tipo de endocitose existente é chamado de fagocitose. Esse, inclusive, é mais famoso, né? A fagocitose consiste, galera, no englobamento de partículas sólidas, partículas que não se encontram dissolvidas em água, tá certo? Bom, vamos passar então pelo processo. Mesma coisa, né? Nós temos uma célulazinha lá, e aí nós demos um zoom na membrana plasmática dessa célulazinha para a gente conseguir explicar melhor. 3 momentos novamente, né? Momento 1 é o momento de percepção, onde a célula percebe que essas partículas se encontram ali próximas a ela, né, na sua face externa. No momento 2, nós temos uma diferença entre fagocitose e pinocitose. No momento 2 da fagocitose, nós temos a emissão de pseudópodes. Pseudópodes, galera, são emissões citoplasmáticas, são prolongamentos citoplasmáticos, que vão funcionar ali como grandes braços e que vão abraçar essas partículas. Uma vez que os dois pseudópodes aqui se encontram, essas partículas que se encontravam fora da célula passam a se encontrar dentro da célula e também dentro dessa bolsa de membrana chamada de fagossomo, tá certo? Então, fagossomo é a bolsa de membrana plasmática contendo, então, as partículas que se encontravam fora da célula. Pessoal, tanto o pinossomo quanto o fagossomo carregam partículas orgânicas que essa célula vai utilizar para o seu metabolismo. Antes da célula utilizar essas partículas para o seu metabolismo, ela tem que digerir essas partículas. E como vocês já sabem, a organela responsável pela digestão celular é a organela chamada de lisossomo. Quando o lisossomo se encontra sozinho, galera, quando ele está lá, só aquela bolsa de enzima digestiva, nós chamamos de lisossomo primário. Certo? Então, quando o lisossomo não se encontra digerindo nada, quando o lisossomo está lá sozinho na dele, ele é chamado de lisossomo primário. Vamos supor que essa célula com esse lisossomo primário fez um processo de fagocitose. E esse lisossomo primário, então, se une a um fagossomo. Quando o lisossomo primário se une ao fagossomo, esse lisossomo está digerindo, né? Já que o fagossomo carrega as partículas digestivas, né? As partículas que devem ser digeridas. Quando o lisossomo primário se une ao fagossomo, nós teremos a criação, então, de vacúolo digestivo, tá bom? Vamos escrever aqui. Bom, vacúolo digestivo ou também lisossomo secundário, tá certo? Então, vamos repassar essa ordem aí. Lisossomo primário, quando ele está sozinho, sem digerir nada, quando ele consiste, então, em uma simples bolsa de membrana plasmática contendo enzimas digestivas. Uma vez que esse lisossomo primário se encontra com um fagossomo, por exemplo, ou com um pinossomo, ele passa a começar a digerir as substâncias, né? E aí, então, nós teremos a criação de um vacúolo digestivo, ou estrutura também chamada de lisossomo secundário, tá certo? Pessoal, para finalizar essa aula e ver se vocês entenderam bem esse conceito de transporte, por gentileza, peguem o material de vocês na página 80, exercício 3. Página 80, exercício 3. Nesse exercício, nós encontramos este mesmo gráfico que está ali em cima, tá? Vou tirar aqui para facilitar a nossa vida. Pessoal, eu vou ler aqui então, vocês acompanhem por gentileza para a gente poder analisar esse gráfico, tá? Então, página 80, exercício 3 do Instituto Federal de São Paulo. Diz o seguinte, ó. Uma espécie de alga unicelular foi colocada em um tubo de ensaio, de número 1, contendo uma determinada solução salina e seu volume vacuolar foi analisado. Após certo tempo, as algas foram transferidas para um tubo de ensaio 2
e seu volume vacuolar foi novamente analisado. E em seguida, elas foram transferidas para o tubo de ensaio 3 e repetiu-se a análise. As variações de volume foram ilustradas em um gráfico. Então nós temos o gráfico e nós temos 3 momentos. O que nós podemos perceber por esse gráfico, pessoal? Quando a célula foi colocada no momento 1, o volume vacuolar, a gente pode também tratar como volume citoplasmático, continuou o mesmo. Quando a célula foi colocada em 2, o volume diminuiu, a célula perdeu volume. E quando ela foi colocada em 3, essa célula então voltou a ganhar volume. Bom, se vocês lembram bem do que nós tratamos na aula passada, né? Vocês lembram que quando uma célula é colocada em uma solução e nós não temos alteração do seu volume vacuolar ou alteração do seu volume citoplasmático, isso indica que é uma solução isotônica. Certo? Vocês lembram também que quando a célula é colocada em uma solução e o seu volume citoplasmático diminui, é porque ela perdeu água, né? E se ela perdeu água para a solução, essa solução é uma solução hipertônica, mais concentrada. E no momento 3, essa célula volta a ganhar volume, né? Então essa célula volta a receber água da solução, logo a solução é uma solução hipotônica. A alternativa correta do exercício, então, a alternativa C. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fiquem à vontade em entrar em contato comigo. Ainda essa semana nós enviaremos outra aula para dar uma adiantadinha no nosso conteúdo, certo? Beijo para vocês, fiquem com Deus, estou morrendo de saudade, a gente se vê assim que possível.